torcida tricolor, estamos começando mais um tradicional Contextualizando, enquanto o Gabriel Perecini estava olhando o celular. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é por que devemos ir para a Libertadores. Acho que o tema deve ser ir para a Libertadores para quê? A gente vai explicar nesse vídeo, mas antes de explicar, vamos lembrar que esse vídeo, como muitos outros do canal, é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que... OneFootball. O melhor aplicativo para acompanhar tudo o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Reparem que o OneFootball aqui está agora bem alinhadinho para não tampar praticamente nada. Vocês têm aqui várias notícias do aplicativo, não sei se está para ver aí, eu estou vendo, muito bacana. Você tem os jogos, e aí você já sabe o dia que a gente está gravando isso daqui, que é hoje, Hoje é quarta-feira, dia 13. Então aqui tem os jogos, ou seja, Flamengo e Vasco vão jogar daqui a pouco. Então o Gabriel vai gravar e vai correr para assistir os jogos. E a gente ainda tem, além de tudo isso, quando você tem a tabela para lembrar que segundo o Raí, felizmente estamos em quinto, né? Enfim, não. É uma coisa meio complicada isso nas palavras do Raí pra gente não seja... Termina. Estar em quinto não é uma boa coisa. Enfim, a gente vai falar disso também, mas lembrem-se que para ter tudo isso basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. É gratuito para iOS e para Android. Quer começar fazendo comentário por que não é felizmente? Não é porque não é felizmente. Assim, o Raí, ele merece, né, diversas críticas pelo trabalho que ele vem fazendo e pelas declarações, inclusive. Mas essa frase específica, né? Deu para entender completamente o que ele quis dizer. Mesmo jogando mal, mesmo não conseguindo resultados. Que numa semana que foi desastrosa, felizmente a gente ainda conseguiu se manter em quinto. Por uma semana que a gente não pontuou, outros times poderiam ter passado. O que o São Paulo fez de gordura em algum momento, né? Ajudou também nessa questão. Foi nesse caso, não é que ele tá achando bom, tá em quinto. Então, assim, mas é óbvio que... Não chegamos nesse ponto de absurdo ainda. Mas é óbvio que não pegou bem. Aliás, nada do que o Raí falou naquele dia pegou bem. Enfim, a gente vai saber do Raí, mas hoje a gente vai falar por que é tão importante para o São Paulo se classificar para a Libertadores. Antes de falar do aspecto financeiro, acho que a gente tem que falar do aspecto de clube, de torcida, de clube, de expectativa, de possibilidade. A gente já viu história ser feita. Aliás, o São Paulo mesmo, num momento de muita crise, com o Bausa, não faz tanto tempo assim, um time montado por um diretor que depois saiu chutado do Morumbi inexplicavelmente, porque fez um trabalho muito acima da média, e nessa década acho que foi o melhor trabalho de diretor de futebol, assim, com sobras, que é o Gustavo Oliveira, por acaso sobrinho do Raí, mas fizeram uma campanha pesada, a gente apanhou muito por defendê-lo. O cara montou um time honesto, um time que ele fez todo o esforço para pensar em Libertadores da América, e o São Paulo só não foi mais longe porque foi, posso falar assaltado? Assaltado com a conivência da Conmebol. Aliás, não foi só o São Paulo que foi assaltado naquela edição da Libertadores, mas todo mundo que enfrentou o Atlético Nacional, para que vocês se lembrem, além dos absurdos que aconteceram no confronto dos dois times, nós tivemos o Caleri perdendo um jogo porque tomou um safanão e uma bicuda, o cara que deu a bicuda não tomou nada, o cara que deu o safanão. Nós tivemos jogadores do Atlético Nacional, às vésperas do jogo de São Paulo, que saíram na mão depois do jogo, ninguém foi punido. Então, assim, foi realmente uma coisa muito ruim. Gustavo Oliveira montou um time para um semestre, com pouco dinheiro que tinha, com Caleri, com Bausa, que é um cara que conseguiu vencer Libertadores com times que nunca tinham conquistado antes, ou seja, o Gustavo Oliveira fez aquela montagem. O São Paulo precisa acreditar que tem possibilidade num torneio mata-mata. Um time como o caso do Flamengo, o caso do Palmeiras, ou o próprio Grêmio, que são times que estão mais organizados ou que tem mais elenco, ou as duas coisas, né? Podem perder um mata-mata, pode acontecer. O Grêmio com o Flamengo não teve... Sim. Poderia ter dado o Grêmio, apesar que, nossa, foi... Assim, Primeiro aspecto é esse. Vamos começar do aspecto do clube, de torcida, clube. Na verdade, antes do aspecto do clube, eu só queria deixar registrado que, particularmente, eu acho absurdo que esse tipo de vídeo tenha que ser feito ainda hoje. Por que tem que ir? Vai perder? Já. É um negócio assim que eu particularmente, não consigo... Entender, né? A gente tem dificuldade de entender. Vai ser difícil explicar, porque pra gente, como torcedor, você sempre quer ir pra Libertadores, independente da fase, independente de qualquer coisa. E assim, se
caso confirme, né, tem muita especulação rolando hoje, quarta-feira, dia 13 de novembro, muita especulação rolando em torno de técnico, de o que vai acontecer, Raí fica ou não fica. Então, assim, a gente pode chegar em dezembro, por exemplo, e ter uma série de mudanças no São Paulo, mudanças importantes, talvez uma mudança no comando do futebol, talvez uma mudança na diretoria de futebol e na comissão técnica, como uma chegada de um treinador que pode ser estrangeiro, pode ser um treinador melhor, um cara que acerte o time, enfim, como foi o caso do Bausa. O Bausa chegou no fim de dezembro, né? Então, próximo ao Natal, inclusive. Não teve isso. Não teve isso. Então, primeiro que muitas coisas mudam numa virada do ano pro outro. Então você partir do ponto que o time que vai jogar Libertadores é o time de hoje, 13 de novembro, já não faz nem sentido um negócio desse, entendeu? Não que vá haver uma mudança, vai haver a revolução no futebol de São Paulo, não vai. Mas pode ter alguma melhora aqui. Pode ter uma melhora, pode existir uma campanha digna, o que já melhora diversos outros aspectos, melhora a moral do clube, melhora a confiança do elenco, melhora a confiança da torcida, melhora a busca por patrocinadores, melhora a questão financeira que nós já vamos entrar nela. Então assim, não faz sentido você virar e falar, não, eu não quero ir para Libertadores porque vai perder outro vexame. E o São Paulo investir a cacetada de dinheiro que investiu e não conseguir ficar entre os 250 primeiros do Campeonato Brasileiro que vão para Libertadores. Isso não é vexame, isso é ok. Vamos torcer por isso para evitar um vexame. Vamos torcer por um vexame para evitar o vexame? Assim, não faz sentido. Não me parece fazer muito sentido. E o ano passado que a gente se classificou, vale lembrar que a gente se classificou com um elenco muito mais limitado, com 5 rodadas do fim, demitindo um técnico, foi um negócio dantesco, grotesco. A gente falou na live, fez aniversário anteontem, a demissão do Aguirre. Foi um absurdo, mesmo que não fosse o Aguirre o nome, a gente já comentou aqui, São Paulo, o planejamento foi muito ruim, mas uma coisa pode mudar, outra coisa. Daniel Alves pode estar mais adaptado e começar a fazer diferença. Um técnico diferente pode aproveitar melhor as peças. A gente pode ter a recuperação do Everton, que, por exemplo, nas mãos do Aguirre, o Everton jogou muito. Nas mãos de mais ninguém ele jogou, porque é uma coisa que você falou quando ele veio. Quando ele veio, quem quiser pegar isso na contratação, acho que a gente fez live, foi live? Que você falou, o Everton funciona se estiver num time organizado. Por que ele conseguia jogar com o Aguirre? Porque independente do que digam do Aguirre, o time era organizado. Aquela organização a gente não teve mais. A gente não teve com o Jardine, a gente não teve com o Cuca e a gente ainda não teve com o Diniz. É bem verdade que o Diniz a gente pode falar que não teve tempo disso, mas eu não confio no Diniz. Eu não acho o trabalho dos trabalhos que o Diniz fez antes, né, bons, e agora no São Paulo ele não teve tempo, não vou condená-lo pelo trabalho aqui. Era o que eu esperava de um cara que chega em outubro com 2 meses e tá num campeonato com pessoas aí. Ainda que tenha times que, por exemplo, demitiram e conseguiram mais rapidamente se ajustar. Primeiro que assim, é o que a gente sempre fala, primeiro ponto. Você fazer uma série de coisas erradas, você trabalhar da pior maneira possível, você cometer 250 erros, pode dar certo. Sim. Você pode fazer tudo errado e chegar lá, você bate campeão de um campeonato em um contexto, em um momento, numa circunstância. Como o Corinthians do Carille em 2017. Pode. Assim como você pode fazer tudo certo, seguir o manualzinho, se planejar, investimento correto, identificar as carências do elenco, organizar financeiramente tudo, e não acontecer nada. E o São Paulo da Libertadores, que foi no ano a Libertadores que a gente caiu com o Bausa foi em 2016. Então, assim, os dois cenários existem, esse é o primeiro ponto. Só que é mais fácil e é mais provável e é o correto que dê certo quando você trabalha de maneira correta, profissional, que você tenha mais chance, que você consiga organizar o time. O São Paulo não faz isso. O São Paulo tem uma série de dificuldades enormes, principalmente para você organizar o elenco em viradas de ano, né? E fazer o planejamento no começo do ano também. Sim, talvez a última virada de ano que a gente organizou minimamente foi essa, com o Bausa. Depois disso, é sempre o ano terminando com alguma expectativa, porque esse jogador aqui se destacou, o time pode crescer, agora tem uma base, não sei o quê, e aí chegava na hora, nunca dava certo. Espera-se que isso mude agora. Só que se a gente parar para pensar, por exemplo, e pegando esse exemplo de 2016, em 2015 teve presidente renunciando para não ser impeachmentado, goleada contra rival. Foi um negócio absurdo. Assim, o fim de ano de 2015 de São Paulo, 2019 é quase um mar de rosas, perto daquele fim de ano de 2015 que foi terrível. Então, assim,
existe um caminho que já foi mostrado que é possível você seguir, para você fazer um trabalho correto, para você fazer uma campanha digna, para você colher frutos ainda que você não seja campeão. E aí entra um pouco da questão financeira que a gente fala. O São Paulo admitindo que tem que vender jogadores, o São Paulo com déficit enorme em 2019, e se você não for para Libertadores, você vai ficar com um buraco enorme no clube. E um spoiler para quem também não entende muito bem isso, os jogadores vão receber o salário, os diretores remunerados vão receber o salário, quem vai ficar sem dinheiro é o São Paulo, é o investimento do clube. Então não adianta virar e falar, não, tem que tirar o dinheiro, não dá nada. Não dá nada, porque tem um contrato, não é assim, ó, a gente não tem dinheiro, não é o amigo do Aidar lá, o cara lá, que ó, a gente não tem dinheiro, não vamos pagar você. O Jack Bonacera. Ele não tem dinheiro. Aliás, o misterioso Jack. Não tem dinheiro, você vai ter que pagar de qualquer jeito, amigão. Não tem conversa. Senão vai ter jogador saindo de graça, a gente não vai nem conseguir dinheiro de venda com o cara. Enfim, tem uma série de problemas que não é bagunça, não paga e pronto. Então, esse é o segundo aspecto, gente. Por isso que, assim, não dá pra você simplesmente chegar e falar assim, não, São Paulo tinha que mandar toda essa cambada de vagabundo fora. Não dá pra fazer isso. Se a gente fizer isso, o clube quebra. O clube quebra, assim. O São Paulo não vai, é só botar os moleques pra jogar. Se botar só os moleques pra jogar, não vai resolver. Os moleques não vão dar conta. Os moleques não tiveram um desempenho na base que justificasse um otimismo tão grande de jogar entre os profissionais. Quando a gente colocou os garotos no começo, desde o começo acho que tirando o do Luan, pegando os garotos que estão se destacando agora, já no começo do Luan, todos eles tiveram uma instabilidade muito grande. Sim. O Liseiro fez bons jogos, mas oscilou e teve uma parte física muito pior do que ele tem agora. Lá no começo, nos primeiros jogos que ele veio, ainda com o Jardine, enquanto o Jardine substituiu o Dorival antes da chegada do Aguirre, o Liseiro teve essa instabilidade, o Luan não. O Luan realmente já chegou bem. O Antony foi terrível nos primeiros jogos dele profissional. O Elinho fez o gol no primeiro minuto dele profissional e depois teve um desempenho que até hoje ele não entrou num desempenho bem, e na base ele era extremamente promissor. E aquela coisa, né? O Aguirre foi condenado na época, porque o Elinho fez gol, tá vendo? É só botar molecada e blá 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 e blá blá blá. Mano, aí que tá, às vezes o treinador tá vendo os jogos, os treinos, tá vendo que o garoto tem condição, não tem condição de ser titular, não é de não entrar, não é de jogos importantes. E você vai jogar Libertadores desse jeito é complicado. E outra, quando você tem objetivos, que no caso do Aguirre era classificar para Libertadores da América, você vai ter que dosar ali, ao invés de você se arriscar e botar um moleque, às vezes você vai segurar o resultado. Então assim, são coisas, mas o segundo aspecto, o primeiro argumento é como torcedor, a gente sempre tem que torcer para o São Paulo chegar aonde ele precisa chegar. O segundo aspecto é o financeiro, que seria trágico. São Paulo precisa de um investidor para o Daniel Alves, para pagar o Daniel Alves. Ah, mas o Daniel Alves, por que contratou, por que trouxe? Porque o São Paulo precisava de um lateral direito e buscou o melhor do mundo. Buscou o cara mais vencedor da história do clube. Se você está muito tempo sem título, trazer o jogador mais vencedor da história do futebol é um aspecto positivo. Claro que você tem que trazer com responsabilidade. Obviamente, São Paulo não trouxe com responsabilidade. O ponto trouxe. Já trouxe. Não, ele tá aqui. Só que assim, a gente não pode simplesmente já falar, não presta, não joga nada, não sei o quê. O cara escolheu vir pra cá. O cara sabe que é difícil, o cara tá em adaptação e o cara está jogando num time completamente desorganizado. Então, assim, Juan Fran, Daniel Alves, o próprio Tietê, o Thiago Volpe, o Hernanes, que pode, no ano que vem, estar melhor fisicamente e ter um trabalho aí nesse período de férias para estar bem, esses jogadores, eles têm condições de reverter um quadro que a gente tinha expectativa que nesse ano... E de repente, não sabemos, isso é uma especulação, porque, de novo, chega no fim do ano, as coisas mudam podem mudar para melhor, pode mudar para pior, mas mudam. De repente, com um novo técnico, que consiga encaixar esses jogadores de uma maneira que a gente ainda não conseguiu, até porque ele vai ter um pouquinho mais de tempo, ainda que tenha a tal da pré-Libertadores, só de não ter que ir para a Flórida no segundo dia do ano, já melhora um pouco. Sim. Então você pode organizar o time, de repente um planejamento melhor do Campeonato Paulista nas primeiras rodadas, um cara para acertar o time, aí você passa da primeira fase, passa da segunda, o time cresce um pouco, cresce na confiança. O próprio São Paulo viveu um pouco disso esse ano, né? Há muito tempo o São Paulo não disputava uma final, há muito tempo o São Paulo não tinha bons desempenhos em campeonatos mata-mata. O São Paulo estava brigando para não cair 2 anos em 5, o São Paulo brigou para não cair. Tipo assim, agora na crise você tá entre os... Não, mas pegando especificamente esse ano, que a gente foi... O último jogo da fase de classificação do Campeonato Paulista foi uma catástrofe. Foi um jogo contra o São Caetano, foi um dos jogos mais feios que eu já vi na minha vida. Foi muito ruim, muito ruim. E os jogos anteriores a ele, o São Paulo também vinha muito mal, muito mal. E aí você foi pro mata-mata, primeiro jogo contra o Ituano, o time joga bem,
Sim. Já no primeiro jogo, aí no segundo faz o suficiente para você se classificar sem maiores sustos, aí vai pegar um rival, compete de igual para igual contra o Palmeiras em casa, segura o resultado fora, classifica nos pênaltis, faz uma final digna, enfim. Teve isso. Então assim, o time vai longe. E uma final que foi atrapalhada muito por a gente ter colocado um técnico... Não, independentemente do motivo, a questão é, um time muito ruim, um time que hoje tem, estatisticamente, como o Ale dos jogos SPFC já mostrou diversas vezes, tem o pior ataque em desempenho da história do São Paulo, em números. Se não me engano, precisa fazer 10 gols, né, para não ser o pior. Não sei exatamente, mas assim... Abaixo de um gol por jogo. É o pior ataque da história do clube, é o pior ataque do ano, dentre os times da Série A, fez menos gol que o CSA, fez menos gol que o Avaí, fez menos gol que todo mundo, e foi um time que tomou um gol aos 43 do segundo tempo, senão ia brigar para ser campeão. Então assim, o futebol tem disso. Então você não pode virar e falar, não vai pra competição, porque não vai dar certo. Porque não é bom, vai dar vexame, não é. Até porque, vamos lembrar que essa conversa aí existiu no Campeonato Paulista. Vai passar por mata-mata pra quê? Pra passar vergonha, não ganha na casa de não sei quem, pra tomar sacolada de rival. Vai passar vexame contra o Palmeiras, não passou, vai tomar uma sacolada contra o Corinthians, não tomou, podia até ter conquistado o resultado, enfim, bateu na trave. Vale lembrar que no jogo do Morumbi, o São Paulo para mim foi ligeiramente melhor que o Palmeiras na proposta de jogo, foi com certeza melhor que o Corinthians no jogo de ida da final. Então, assim, e o jogo foi 0x0, por um detalhe na semifinal nós passamos e por um detalhe na final nós perdemos. Então, você não pode abandonar o campeonato, não classifica, não faz nem sentido isso. É um raciocínio que ele não tem nenhum ganho. Se você não classificar, qual que é o ganho? Beleza, só pode ir em oitavo Campeonato Brasileiro. Você ganha menos dinheiro de premiação no Campeonato Brasileiro, você ganha menos dinheiro de premiação pro ano que vem, de cota de televisão, de possíveis patrocinadores, parceiros e afins. Coloca uma pressão maior no São Paulo para os campeonatos, como a Copa do Brasil, tudo. Sim. Que a galera vai fazer aquela pressão terrível e o São Paulo então, pode ou não corresponder. Basicamente, qual que é? Mas vai mascarar a gestão? Então a gente faz o quê? A gente torce para cair, para não mascarar? Não faz sentido, e outra coisa, ainda bem que você falou isso. Outra coisa, gente, muita gente fala assim, olha, acho que São Paulo tinha que cair para aprender. O São Paulo não aprende, tá? São Paulo passou vexame e quase caiu. O que ele aprendeu? Nada. São Paulo passou vexame e quase caiu de novo. O que aprendeu? Nada. Se o São Paulo cair, sabe o que vai acontecer? Vai manchar a história do clube e não vai aprender nada. Não tem esse negócio, não, mas o Corinthians depois que caiu, ganhou. Não é isso. O Corinthians levou a gestão, caiu, e aí depois acertou a mão na gestão. O Palmeiras caiu, aprendeu o quê? O Vasco caiu, aprendeu o quê? O Palmeiras caiu de novo. Exato, e depois quase de novo. Ficou aí vai falar, mas agora o Palmeiras tá bem. Tá, porque o Palmeiras tem dinheiro. É completamente diferente. O Palmeiras teve um Paulo Nobre e depois teve uma Crefisa. E que o próprio Paulo Nobre disse. Se caísse em 2014, que seria a terceira vez, ou seja, aparentemente não aprendeu tanto assim, não teria nada do que está tendo. Então, assim, não faz sentido. E outra, se você... É bom derrubar esses mitos. Se você vai aprender caindo, significa que você pode aprender de qualquer jeito. Então, você precisa cair para aprender. Sim. Você não precisa manchar a história do clube. É um negócio que não sai nunca mais. Vai passar 255 anos, vai estar lá que caiu. Um dos poucos cantos que se repete no estádio nunca fui rebaixado, acabou, acaba, entendeu? Acaba. Os últimos estão de pé. Então assim, nós temos uma identidade do clube que é um clube que nunca caiu. Então assim, gente, eu acho que esse é talvez o contextualizando, não é o contextualizando mais bizarro, porque é a coisa mais bizarra que a gente precisa contextualizar, que é chegar pro torcedor e falar, eu até entendo o cara que fala, até entendo com muita dificuldade, não vou acompanhar. Que eu acho que a gente já falou aqui, a gente vai ter que falar uma coisa, ainda vai fazer um contextualizando, falando sobre o comportamento de torcida, mas eu acho melhor fazer isso quando o campeonato acabar. Sobre esse negócio de... Porque assim, tudo tem nome, todas essas coisas têm nome. Agora, você está torcendo e preferir não ir para um campeonato porque tem medo do desempenho do clube no campeonato, não é condizente. É como o São Paulo, então, vamos escolher os campeonatos que o São Paulo pode jogar. Que tal o São Paulo chegar para a CBF e falar, CBF, posso jogar só o Paulista? E ficar sem jogar o resto do ano? Porque eu não quero passar vexame, não é assim. O time vai disputar e vai fazer o esforço e a gente espera que o São Paulo consiga melhorar e tal. E Libertadores é um campeonato que... E vale lembrar outra coisa também, você indo para Libertadores, você já entra na Copa do Brasil nas oitavas de final. É um caminho menos complicado do que o São Paulo, que das outras duas vezes que não foi para Libertadores, que era antes das oitavas de final. Sim. Porque ainda pegou times extremamente complicados. Pegou o Atlético Paranaense no ano e no ano anterior, na verdade,
Cruzeiro no ano anterior, Atlético Paranaense no ano seguinte. E não deu muita sorte, não. Ainda tem, porque você já meio que vive uma decisão já nessa fase que afunila todo mundo ali. Então, não faz nem sentido. Eu deixo a pergunta, qual é a vantagem de você não classificar para Libertadores? É só isso. Se alguém me vier, não, a vantagem é essa daqui. Se alguém conseguir me convencer, como isso é melhor para o São Paulo, tudo bem. Então a gente já vai convidar para as pessoas aí, para colocar nos comentários, se você acha, se você concorda, se você discorda, a gente vai ler todo mundo. Qualquer coisa a gente aborda esses assuntos na live, mas é muito importante, gente, que a galera que participe com respeito e 2, com argumentos para que a gente possa debater, né? Então, o que a gente coloca de pontos? Como torcedor, não faz sentido torcer contra o time, ou torcer para o time não participar do campeonato, ainda mais acreditando que o São Paulo é grande, e o São Paulo é um time grande, numa fase difícil, mas grande, e vale lembrar que a fase do São Paulo, as piores crises, não derrubaram o clube, que mostra que tem muita grandeza. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o aspecto financeiro. Provavelmente com a classificação para a Libertadores, principalmente direta, possibilitaria ao clube conseguir investidores e vender menos garotos que podem ser importantes. Veja que o Lisieiro de um ano para o outro, garotos, né? O Antony de um ano para o outro, o Igor Gomes de um ano para o outro, e a mesma coisa o Luan, podem, assim, mudar de patamar. Jogadores amadurecem, às vezes uns demoram mais, outros demoram menos. Então, quanto menos garotos a gente conseguir vender, melhor é para o São Paulo do ano que vem. O que a gente precisa? Temos um goleiro, temos laterais, temos volantes, temos atacantes, temos alguns pequenos ajustes que a gente precisa ver. Não sabemos se temos ou não técnico, não sabemos quem será o técnico, mas o São Paulo tem sim condições de se erguer, de se planejar e de fazer um ano diferente, e precisa, para isso, se classificar para a Libertadores. Então, desafios não faltam, vamos ter o primeiro neste fim de semana contra o Santos, um dos jogos talvez mais difíceis dessa. Vai ser muito difícil pegar o Santos lá, depois a gente vai ter o Grêmio e o Inter. Esses acho que são os 3 confrontos piores que o São Paulo vai ter nessas 6 rodadas que faltam para o fim de um campeonato. O objetivo é ficar na Libertadores, seja na pré, seja na Libertadores, mas principalmente na Libertadores. É isso? É isso. Então, galera, é isso. Vamos com tudo pro clássico. Voltamos depois do jogo com o vídeo, né? O jogo é fora, então vai ter só o vídeo de jogo. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.